pacientes foram atendidos no Hospital Geral Cléristo Andrade, maior hospital público do interior da Bahia. Os números são alarmantes, foram atendidos por conta de AVC, né? Os números são alarmantes, e para chamar a atenção para a prevenção de doenças cardiovasculares e mobilizar a comunidade feirense para a prática rotineira de atividade física, o Hospital Geral Cléristo Andrade vai promover a primeira corrida de prevenção ao AVC, ao acidente vascular cerebral, que será realizada nesse próximo domingo agora, dia 7 de novembro, na Avenida Noide Cerqueira, ali em frente ao Shopping Avenida. Largada prevista para 7 horas, e a ideia é que a corrida se torne um evento anual a ser realizado na Semana Mundial de Prevenção ao AVC. Sobre esse assunto, nós estamos na ponta da linha com a médica neurologista do Hospital Cléristo Andrade, doutora Renata Nunes. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Eu queria até começar relacionando as coisas mesmo, né? Uma corrida para fazer luz a respeito da prevenção e combate ao acidente vascular cerebral, e de que forma uma coisa também contribui com a outra, né? Atividade física para evitar o AVC. Muito bom tê-la aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço poder participar do seu programa e falar um pouco com vocês sobre uma coisa tão importante, né? Que é tão rotineira na nossa prática no dia a dia. Hoje, como você viu, os números do Cléristo realmente são números alarmantes, e os números da Bahia, os números do mundo são números alarmantes. A gente o objetivo da promoção dessa corrida é justamente isso, entender que a AVC tem prevenção, tem tratamento, e quando o indivíduo, mesmo prevenindo, mesmo fazendo o melhor tratamento possível, ele tem um AVC, que existe a reabilitação para o segmento dessa pessoa que teve um AVC. Então, a ideia é realmente chamar a atenção da sociedade feirense, chamar a atenção de todas as pessoas para o quanto é importante a medida de prevenção, quanto é importante praticar atividade física como uma medida significativa para diminuir o risco de um acidente vascular cerebral. Pois é, e aí a gente tem a atividade física como um grande aliado, a alimentação também, o estilo de vida da pessoa, o quanto que pode influenciar para isso, doutora, porque a gente ouve falar em muitas doenças que podem ser causadas, né, por hábitos de vida não saudáveis. Me parece que o AVC também é um desses problemas, na verdade, esse acidente vascular cerebral, né? Também, Fernando, os hábitos de vida não saudáveis, eles contribuem para o risco cardiovascular de todas as doenças relacionadas a obesidade, a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o consumo de álcool. Todos esses são fatores de risco importantes para eventos cerebrovasculares, para AVC. E por isso que a gente prega tanto a necessidade de mudança de estilo de vida. Mudança do estilo de vida hoje, isoladamente, Fernando, já é um fator que diminui o risco de um indivíduo ter um AVC consideravelmente. E aí eu falo do AVC, falo do infarto agudo do miocárdio também como doença importante que pode ser prevenida com mudança de estilo de vida. Pois é, doutora, e eu queria falar com a senhora a respeito da parte técnica mesmo, do AVC também, né? Tecnicamente falando, o que é o acidente vascular cerebral? O que é que acontece nesse evento dentro do nosso organismo que acaba trazendo tantos problemas para a pessoa, e por que esse hábito de vida influencia nisso, né? A gente ouve falar muito em acúmulo de gordura, na própria corrente sanguínea. Eu tô falando como leigo, eu queria que a senhora explicasse tecnicamente o que é o AVC de fato. Então, Fernando, um AVC é um comprometimento do fluxo de sangue para o cérebro. O cérebro, ele precisa o tempo todo ter sangue chegando para levar os nutrientes que ele precisa para funcionar. Oxigênio, açúcar, tudo que ele precisa para ter um funcionamento adequado. Se por algum motivo esse fluxo de sangue ele é interrompido, seja porque aconteceu uma obstrução por um coágulo, ou seja porque teve um sangramento que comprometeu a chegada desse sangue para o local que ele precisa chegar, aí o indivíduo ele teve um AVC. E essa obstrução do fluxo de sangue ela pode acontecer por vários motivos. Por um coágulo que se formou no coração e foi levado lá para cima, ou então por uma placa de gordura que está ali em alguma região na circulação do indivíduo e ela acaba se soltando e obstruindo lá em cima, ou então uma placa que foi crescendo e um trombo se formou em cima dela e não deixou o fluxo de sangue chegar. Por isso que vários fatores de risco para AVC estão relacionados a
comprometimento dos vasos sanguíneos a longo prazo, a pressão alta, o diabetes, algumas doenças cardíacas, como algumas arritmias, algumas doenças de válvula cardíaca, aumentam consideravelmente o risco de um indivíduo ter um AVC. Nosso colega Miro Nascimento, também gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, nosso querido repórter Miro Nascimento. Pois não, Miro? Doutora Renata, um abraço, bom dia. Olá, mais uma Miro, vez bom aí. Dia. Obrigado por estar participando conosco também aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Eu gostaria que a senhora esclarecesse, na verdade, os campos do AVC no que se refere à questão dos tipos. Porque, por exemplo, a gente está falando de pressão alta, como a senhora está falando, diabetes, enfim. Mas há 2 meses, fazendo amanhã, o meu próprio pai faleceu aí no próprio hospital Clériston Andrade, vítima de um AVC hemorrágico severo. Mas, no entanto, a pressão dele estava 13/9, desde o primeiro momento que aferimos a pressão no primeiro hospital até chegar até o hospital Clériston Andrade. Essa pressão nesse nível, né, justifica o quê? Né? Porque, por exemplo, não estava com a pressão 12, ou aliás, 15 por 9, por 10 ou algo assim nesse sentido. Então, Miro, uma pergunta muito importante. Quando a gente fala de um indivíduo ter um AVC, ele pode ser isquêmico, que é quando há uma obstrução de fluxo de sangue, ou ele pode ser hemorrágico. O AVC hemorrágico ele acontece por vários motivos. Ele pode acontecer por conta da pressão alta, e a pressão alta é um dos principais motivos de AVC hemorrágico. Ele pode acontecer também porque um vaso sanguíneo ele está mais fraco em alguma região e ele se rompe por algum motivo, ou porque é um aneurisma naquela região e que se rompe também. São as causas mais importantes de AVC hemorrágico e podem acontecer em qualquer indivíduo. E quando a gente fala de AVC, a gente cita todos esses fatores de risco que são importantes. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que AVC ele não tem idade para acontecer. Desde crianças até indivíduos mais idosos, qualquer pessoa pode ter um AVC e tendo ou não esses fatores de risco que foram citados. E as arritmias cardíacas, elas estão no grupo maior de condições que podem predispor pessoas que não têm esses fatores identificados e citados tão claramente e que podem apresentar AVC isquêmico. E dentre as causas de AVC hemorrágico, aneurisma, ruptura de vasos, sangramento por outras causas, ele pode acontecer a qualquer momento em qualquer indivíduo, independente de ter comorbidades. Obviamente que algumas comorbidades influenciam nisso e, inclusive, no risco de formação de aneurismas, indivíduos tabagistas, indivíduos hipertensos também têm maior risco de formação. Mas, infelizmente, é uma condição a qual todos nós estamos sujeitos e que existe um risco muito grande, de maneira geral, associado a fatores de estilo de vida e a condições individuais de cada um. Seria cientificamente, né, campos, por exemplo, da respiração, campos relacionados ao nosso organismo, alguma coisa nesse sentido, e que um dos principais pontos logo foi exatamente, logo no momento de que se agravava o quadro, exatamente a falta de ar. Tem essas vertentes, é isso, doutora? Tem sim, Miro. O que acontece é que cada parte do nosso cérebro ele é responsável por o controle de uma determinada função. Então, tudo no nosso corpo para funcionar bem depende do funcionamento cerebral adequado. E quando o indivíduo ele tem um AVC muito grave, muito extenso, seja por extensão, um comprometimento de qualquer parte do cérebro, ou seja, um comprometimento até menor, mas que comprometa especificamente áreas cerebrais responsáveis pelo controle da respiração, uma das primeiras coisas que o indivíduo pode apresentar é isso sim, é insuficiência respiratória por conta do evento cerebrovascular. Doutora Renata, existe hereditariedade em risco para o acontecimento do acidente vascular cerebral? Existe sim, Fernando. Essas doenças que predispõem ao maior risco também têm um componente hereditário importante. Então, tanto a obesidade quanto a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, são fatores que têm um componente hereditário significativo e também têm uma relação importante. Não quer dizer que todo mundo que tem um pai que teve um AVC vai ter um AVC na vida. Tem muita relação com o estilo de vida. Então, o cuidado, a mudança, a prática de atividades saudáveis, uma vida saudável em alimentação, em atividade física, evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o consumo de drogas, isso é uma coisa que pode mudar completamente a história e
reduzir absurdamente o risco de um indivíduo apresentar um quadro como esse. Bom, e quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral, o que a gente mais ouve é o termo surpresa, né? Foi como Sim. surpresa, foi de repente, foi de uma hora para outra, é algo que parece mesmo ser silencioso. É possível fazer alguma espécie de mapeamento para prever a possibilidade de acontecer o acidente vascular cerebral e aí agir no sentido de evitar ele? Fernando, com relação à prevenção de AVC, na realidade, quando a gente fala de cuidados pré-AVC e de identificar fatores de risco, a gente está falando basicamente daquilo que a gente tem que fazer sempre. É consultar um médico periodicamente para fazer uma avaliação completa, avaliar colesterol, avaliar pressão, diabetes e identificar fatores que podem aumentar o risco de um indivíduo ter um AVC lá na frente. Então, tudo isso segue de rotinas, de estilo de vida e identificação precoce. O AVC, ele dá sinais. Então, algumas pessoas, elas podem apresentar alterações que podem chamar atenção para um risco maior de apresentar AVC. Primeiro, tem fatores de risco associados, que foi esse que eu já citei. Além de ter fatores de risco, pode apresentar quadros como, por exemplo, uma fraqueza de um lado do corpo que vai e volta em algum momento. Uma alteração de sensibilidade, uma dormência de um lado do corpo que começou e de repente melhorou. Então, são sinais que podem chamar atenção e que indicam que essa pessoa procure um médico, procure um neurologista, seja avaliado para definir se há necessidade de uma investigação complementar e se existe um risco maior desse indivíduo ele ter um AVC e o que deve ser feito para evitar que isso aconteça. Doutora Renata Nunes, eu quero agradecer a participação da senhora no nosso programa, agradecer a disponibilidade de falar conosco. Sucesso no evento, é importante a gente discutir isso. Mais importante do que a corrida por si só é o que ela representa. Sim. E essa discussão que a gente está tendo aqui. Parabéns aí pelo Hospital Clérison Andrade estar encabeçando essa discussão, que seja a primeira de muitas corridas, porque toda vez que tem, claro, a gente faz luz sobre esse problema e a gente fala sobre prevenção. Se a gente conseguir salvar uma vida por conta disso, já é uma coisa muito importante. Muito bom tê-la aqui conosco. Com certeza. Muito obrigada, Fernando. Um grande abraço para você. Conversamos então com a médica neurologista, a doutora Renata Nunes,